Transformação digital, a evolução e os desafios de 60 países. Faz quase 20 anos que Sergey Brin e Larry Page registraram um domínio com o nome de Google.com e 10 anos que Steve Jobs caminhou em direção a um palco em São Francisco e apresentou o iPhone. No entanto, neste curto período de tempo, as tecnologias digitais vêm levando nosso mundo a um patamar nunca antes visto. A transformação digital já impacta a indústria de diversos setores no mundo todo, pois com a mudança do comportamento do consumidor, o uso correto dessas novas tecnologias tornaram possíveis melhorar a entrega de valor pelas empresas e otimizar tempos e custos. Há ainda alguns obstáculos nessa jornada que, de modo surpreendente, ainda permanecem bastante resilientes. Enquanto isso, mais pessoas podem se beneficiar da facilidade do acesso à informação e comunicação. Ao mesmo tempo, o potencial para a ação de pessoas mal intencionadas, que podem representar o crescimento de ataques virtuais em escala global, uma vez que esses incidentes estão se tornando mais comuns, causando assim impactos cada vez mais significativos para os usuários da rede. Como parte de um trabalho colaborativo realizado entre a Fletcher School, da Universidade de Tufts, e a Mastercard, a HBR criou um índice de evolução digital e analisou onde estamos e a taxa da evolução digital em cerca de 60 países. A pesquisa começou com as seguintes perguntas: quais são os padrões da evolução digital ao redor do mundo? Quais fatores explicam esses padrões e como eles variam de região para região? Quais países podem ser considerados os mais competitivos na área digital? Quais atores são os principais drivers de competição, o setor público ou privado? Como os países aceleram seu crescimento digital? Por meio de uma comparação realizada entre o estado atual de cada país em termos de evolução digital, bem como seu ritmo de desenvolvimento ao longo dos anos, criamos o seguinte gráfico dividido em 4 zonas: zonas de destaque, zonas de estagnação, zonas de decolagem e zona de alerta. Os países da zona de destaque demonstram alto grau de desenvolvimento digital e estão vivenciando um período de produtividade plena nesta área. Eles são líderes em drivers de inovação, construídos de modo tanto efetivo quanto eficiente com base nas vantagens que já possuem. No entanto, esses países enfrentam o desafio de se manterem de modo consistente nesta posição ao longo dos anos, uma vez que inovações acompanhadas de crescimento são normalmente consideradas fenômenos desordenados. Desse modo, para se manterem à frente, essas nações precisam que seus motores de inovação estejam a todo vapor, de modo que possam gerar novas demandas para que assim possam evitar cair em sua zona de conforto. Os países em zona de estagnação desfrutam de um alto grau de avanço digital, embora não estejam em sua plena capacidade produtiva. Todos eles podem ser classificados como estando em sua zona de estagnação, refletindo assim os desafios trazidos por um crescimento consistente. Para que se possa ir além de um desenvolvimento moderado, faz-se necessário um esforço consciente por parte desses países, de modo que possam reinventar-se. Os países que fazem parte da zona de decolagem possuem baixa pontuação em relação ao seu estado atual de digitalização. No entanto, estão se desenvolvendo rapidamente. Esses países sofrem por terem uma infraestrutura relativamente subdesenvolvida, bem como baixa qualidade institucional. Logo, entende-se que caso eles queiram desenvolver-se de modo adequado em termos digitais, deverão estimular o surgimento de instituições que possam tanto fomentar quanto manter as inovações. Os países da zona de alerta enfrentam desafios significativos devido ao baixo nível de digitalização, além de estarem em um momento de pouca inovação. Em alguns casos, esses países estão reduzindo seu ritmo de digitalização e, por conseguinte, ficando cada vez mais para trás, levando em conta sua falta de estrutura, obstáculos institucionais, bem como pouca sofisticação em relação à demanda dos consumidores. De maneira clara, grande parte desses obstáculos tem a ver com o momento de desenvolvimento digital pelo qual os países ao redor do mundo estão passando, bem como a natureza sistêmica das forças que governam a evolução digital. Sem dúvida, os países da zona de destaque e da zona de decolagem estão sendo beneficiados pela combinação de fortes taxas de digitalização, além do desenvolvimento dos governos a respeito do modo como orquestram as economias digitais.